Perdoar é uma das virtudes dos seres humanos. O ato de perdoar a dor que outra pessoa causou a você te liberta de raiva e estresse, te deixa com uma mente mais limpa pro mundo. Mas o que fazer quando a pessoa que causou dor a você for você mesmo? Isso é abordado num dos meus episódios favoritos de Ben 10 Omniverse. Ele foi dividido em duas partes, sendo o Confronto parte 1 e 2. Na parte 1, a gente entende o contexto pelo qual o Ben sente raiva de si mesmo. E na parte 2, a gente vê todo o desenrolar e evolução mental do Ben, se auto-perdoando. Mas então vamos ver o que levou o Ben a se odiar e o que levou ele a se perdoar. No episódio 1, a gente vê o Hulk, que é muito fanboy do Ben, e o Hulk quer muito saber por que o Ben usava tanto um alien quando era criança, chamado Feedback, mas de uma hora pra outra ele parou de usar por completo esse alien. Então me fala do Feedback. O livro fechou. O Ben fica claramente desconfortável com essa pergunta, como se ele quisesse apagar o passado, ou melhor, apagar atitudes que ele teve no passado. Infelizmente isso não é possível. As atitudes que tivemos no passado são as únicas coisas que nossas mentes faz questão de não apagar. Seja uma vergonha que você passou, uma fala mal interpretada, ou nesse caso, um trauma. E eu não quero falar sobre isso. E eu nem usava tanto assim. Negação. A negação é a pior coisa possível a se fazer quando você não gosta de algo que já aconteceu. Negar um fato te prende à eterna angústia e sofrimento. De acordo com o filósofo Freud, ao negar o passado de fato, o sujeito está afirmando que se trata de uma relação de sentido que preferiria reprimir. Então não adianta reprimir ou negar um fato que já aconteceu, e sim entender o contexto que te levou a cometer esse ato. Mas tá, né? Vamos passar um pouco pra frente no episódio. O Ben e o Hulk são jogados na casa do Azimuth. Eles lutam lá com o cérebro crustaceano e pegam um cachorro também. Mas eles descobrem que o malware está solto. Mas o que é malware? Malware é o erro genético do Azimuth. Quando o Azimuth criou os mecamorfos galvânicos, um específico nasceu defeituoso, e esse um é o malware. Ele não consegue atualizar tecnologia, e sim ela o atualiza. E o plano de vida do malware é pegar o Omnitrix do Ben, para que ele possa ser perfeito. E então a gente entende quem é a causa do trauma do Ben aqui. O Feedback era o alien favorito, o alien faz tudo do bem. Nem ele sabe o porquê se sentia tão bem quando se transformava nele, mas ele se sentia diferente. Estaria tudo bem se o Ben não tivesse viciado no Feedback, ao ponto de não conseguir escolher outro alien a não ser ele. O Azimuth até fala pra ele que se transformar apenas no Feedback pode ferrar o controle dele sobre outros aliens. Mas ele não tá nem aí, ele quer que o Azimuth se dane. E é compreensível essa atitude infantil, porque ele é apenas uma criança. Com 10 anos, o Ben recebeu no pulso a coisa mais poderosa do universo. Com 10 anos, ele é diariamente atacado por aliens 3 vezes maior que ele, disposto a matá-lo. Com 10 anos, ele carrega o peso de seu guardião do universo, e que todas as formas de vida da galáxia dependem dele. Me diz o que você fazia com 10 anos. Então ele achou um alien que deixava ele extravasar, que fazia ele se sentir livre de responsabilidades, pelo menos pelo tempo que ele se transformava nele. Então receber uma notícia que essa válvula de escape dele não poderia ser mais usada é como perder, sei lá, o seu braço. Então o malware ataca o Ben, e como o vício toma conta, ele se transforma no Feedback, mesmo sendo uma das piores escolhas de transformação nesse contexto. O malware então tira mesmo o Feedback do Ben, destruindo o corpo do Feedback na frente do Ben. Então o Ben, desolado porque perdeu sua versão confiante, sua válvula de escape, dá um soco com o malware. E o malware explode porque ele não é capaz de absorver tamanho poder que o Omnitrix tem. Confronto parte 2. O Ben e sua turminha vê que o planeta dos mecamorfos galvânicos está explodindo, então eles vão lá pra ver o que é. E o malware que tá fazendo isso. E ele joga partes do seu corpo pra chegar no núcleo do planeta e explodir ele. O Ben se transforma no Normossauro, quase morto, mas o Vomax, o Kevin e a Gwen chegam. E pelo amor de Deus, o que fizeram com esses dois é esculacho já. O Kevin e o Ben vão então segurar o malware, até que o Azimuth consiga ligar essas coisas que vão impedir o plano dele. Mas o malware suga o Ben em forma de gigante pra dentro dele. Ok, isso ficou estranho. E lá dentro o Ben tem um flashback. Ele se vê criança de novo, alguns dias depois dos eventos traumáticos do Feedback. E o Ben tá em uma quase depressão. Talvez ele até esteja com depressão aqui. O Azimuth aparece pra tentar ensinar algo pro Ben, pra ele sair dessa. Eu sentia que ele era parte de mim. Então você pode deixar essa perda te prejudicar de agora em diante, ou pode aprender com ela. E essa frase faz total sentido. O Ben tem que entender que ele, considerando não o Feedback parte dele, isso não muda o fato que o Feedback é só uma transformação. Uma transformação igual a outras milhões que ele tem. Ele ter colocado carga emocional agregando sua felicidade e diversão numa transformação revela uma imaturidade muito grande. Quando você coloca o motivo da sua diversão ou da sua felicidade em outras coisas ou pessoas, o que seja, ou nesse caso em uma transformação e não em si mesmo, você está sujeito a sofrer por ela.
Amores acabam, amizades terminam e uma transformação alienígena pode ser tirada de você. Então você tem que colocar sua felicidade e motivo da sua diversão em si mesmo, que não se acaba e nem termina nunca. O Ben Criança e o atual conversam então. O Ben Criança pergunta se ele aprendeu alguma coisa com a perda do feedback. O Ben então entende que naquele dia ele não perdeu nada demais com aquela derrota. Ele só perdeu uma de suas infinitas transformações. A única coisa que fez ele sofrer foi a carga emocional que ele colocou no feedback. Ele até consegue de volta o DNA com o Todd, mas agora tratando ele como o que ele verdadeiramente é, apenas uma transformação. E assim ele derrota o Malware, e principalmente derrota o seu próprio trauma. Realmente Ben 10 tem muitas coisas legais para tirar dos episódios, mas o que a gente aprendeu nesse episódio específico? Que o ato de auto-perdão é necessário se você quer desbloquear traumas passados, e que a negação de um fato não faz ele desaparecer. Você tem que olhar para o que aconteceu no passado, e não pensar apenas nos seus atos ou nas coisas que você se arrepende, e se pensar por muito tempo no contexto que te levou a cometer aquilo, o que você estava pensando na hora o que você estava pensando na hora e tudo mais. Assim você vai entender a si mesmo, entender seus motivos e tudo mais. Mas obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau.